Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, que está acompanhando essa Lectio Divina, que veio mergulhar hoje na Palavra de Deus, entrar em oração na presença do próprio Cristo, que está na Palavra de Deus. Bendito seja Deus pelo dom da sua vida, pelo seu sim e por este chamado a manter viva e alimentada a tua fé nessas práticas espirituais que nos são propostas. Meu nome é Érico Damada, sou do grupo de oração Arca da Aliança, aqui da Forania São Sebastião de Sabará. E mais uma vez divido com você este momento de intimidade com Deus, este momento de oração, esse momento de mergulho nos mistérios que estão na palavra, só esperando que o nosso coração desvende. Eu digo mais, querido, quero te pedir a gentileza de se inscrever aqui no canal da RCCBH. Aperta aí o botãozinho de se inscrever e ative os sininhos. Logo mais às 20 horas tem Terra de Louvores, ministração de muita música, muito louvor para o seu coração ficar cheio da presença de Deus. Quem canta, reza 2 vezes. E é a nossa oportunidade, então, de rezar, de estarmos juntos, de estarmos em comunhão. Sintoniza lá às 20 horas aqui mesmo no canal do YouTube da RCCBH. Uma bênção que tem sido esses nossos momentos diários com a leitura da palavra, oração do Santo Terço e toda a nossa programação. Então não perde não, já se inscreve aí para você já ir se adiantando e ficar por dentro de tudo. Amém? Vamos fazer o nosso momento de oração inicial, pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, abra o nosso coração para aquilo que Ele tem a nos dizer no dia de hoje. Neste sábado, dia 28 de novembro, vamos rezar então. Vem Espírito Santo de Deus, nós clamamos agora a Tua presença nesta hora, Espírito Santo. Vem sobre os nossos olhos, vem sobre os nossos ouvidos, Espírito, vem sobre o nosso coração. Espírito Santo, vá rompendo agora todas as barreiras, rompendo todos os bloqueios, Espírito, de modo que nós possamos agora ser inundados pela Tua graça. Para que nós compreendamos as coisas do Espírito, é necessário que Tu venhas em nosso auxílio, Espírito Santo de Deus. Por isso, para que essa palavra se revele ao nosso coração, para que essa palavra possa se manifestar na nossa vida, transbordar na nossa vida, é necessário que o Senhor venha, Espírito. Levanta-te em nosso favor, Espírito Santo de Deus. Vem, sopra neste lugar, Espírito Santo. Sopra neste lugar. Sopra, Espírito Santo, sobre cada intenção. Quantas vezes, Espírito, nós somos meio que interrompidos, temos ruídos, ouvimos ruídos para compreender a palavra de Deus, porque nós temos as nossas preocupações, nós temos intenções no nosso coração que trazem um certo peso. Espírito, quebra tudo isso agora, quebra todas as barreiras, quebra todos os bloqueios, Espírito Santo, a fim de que neste momento, este momento de intimidade com a palavra, sejamos somente nós, Espírito Santo, eu e o Senhor, nós e o Senhor. Liga-nos ao céu nessa hora, Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, nosso coração encontre docilidade diante da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã que acompanha comigo essa Lectio Divina, que vai rezar a palavra comigo nesta manhã, eu te convido a pegar a tua palavra no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 21, versículos de 34 a 36. São Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Assim diz o Senhor: Ficai de sobreaviso, porque os vossos corações não fiquem pesados pela embriaguez, pelas orgias e pela preocupação da vida, e que esse dia não caia sobre vós de modo imprevisto, como uma armadilha, pois ele se abaterá sobre todos os que se acham sobre a face da terra inteira. Mas vigiai e rezai em todo momento, para serdes julgados dignos de escapar de todos esses acontecimentos futuros e de vos manterdes de pé diante do Filho do Homem.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No primeiro momento, a gente vai compreender o que esse texto diz. A igreja caminha para a finalização aqui do tempo comum e início do advento. O tempo litúrgico nos diz muito espiritualmente, que o tempo litúrgico é um tempo em que o tempo litúrgico vai dizer para nós como nos prepararmos adequadamente. E o tempo comum ele já vai dando esses indícios, ele que se encerra hoje oficialmente, ele já vai dando esses indícios de sua finalização, anunciando a vinda. Esse advento que é essa grande espera, essa grande ansiedade no coração pela vinda do Senhor, todos esses acontecimentos, essa preparação para a sua segunda vinda, Jesus já vem fazendo ao longo das últimas 2 semanas de maneira bem especial. Inclusive, ao longo do capítulo 21, a gente vai compreender que Jesus ele é a culminância do reino, que o reino já está aqui e que o reino retornará num outro momento para separar os bons dos maus, para separar os justos dos injustos, e não são todas as pessoas que terão acesso a essa segunda vinda do reino. De início, esse reino ele vem convidar a todos, porém, a partir da resposta que essas pessoas dão a esse reino, que é culminado em Jesus, aí as consequências vêm. E o que o Senhor alerta, o que Jesus vai alertar aquelas pessoas que ele estavam ainda aprendendo com ele, desfrutando de seus momentos com ele, Jesus vai dizer para aquelas pessoas, para que elas fiquem de sobreaviso. Ficar de sobreaviso já traz aquela ideia da sabedoria, do dom da sabedoria, daquele que antevê, da graça de enxergar as coisas com os olhos de Deus, de enxergar à frente, de ver além. Vocês fiquem então de sobreaviso, de vigilância, porque virá o dia em que o Senhor voltará, o Senhor retornará, para que os vossos corações não fiquem pesados pela embriaguez. Embriaguez representa a falta de sabedoria, porque a embriaguez nos faz perder os sentidos, nos faz perder a razão. Ele está chamando a atenção para que a nossa razão nos conduza ao céu, para que a nossa razão ela seja evoluída para o dom da sabedoria e então nós saibamos como nos comportar para que ingressemos na vida eterna. Pelas orgias, pelos pecados, pela concupiscência da carne e pelas preocupações da vida, que nós não coloquemos empecilhos, que nós não coloquemos bloqueios, e que esse dia não caia sobre vós de modo imprevisto. Que aquelas pessoas, então, elas não sejam ludibriadas, que aquelas pessoas não fiquem cegas e alheias, alertava Jesus, a todo aquele movimento que acontecia, elas que estavam convivendo ali com o reino físico diante delas, como uma armadilha, pois ele se abaterá sobre todos os que se acham sobre a face da terra inteira, todos serão julgados igualmente. Não haverá distinção aqui, diz o Senhor, não haverá distinção de pessoas, todos serão julgados, mas vigiai e rezai em todo momento. Aqui vem a receita para aquelas pessoas que lá estavam: vigiai e orai em todo momento, porque em vigilância, em constante oração, em constante ação de graças a Deus, é natural que o pecado seja evitado, é natural que crie-se repulsa pelo pecado, uma vez que vive-se uma vida de constante vigilância, de constante oração, porque o resultado da vigilância é a intimidade, e por consequência disso, o resultado dessa intimidade, ama-se mais, e quando se ama não se quer magoar. Portanto, orar e vigiar significa monitorar as próprias ações e observar se as pessoas que lá estavam, a quem Jesus se dirigia, se elas estavam de fato fazendo aquilo que era a vontade de Deus, para serem julgados dignos, porque todos serão julgados, ninguém vai escapar, mas para que a sentença seja de dignidade, seja uma sentença que configure aquelas pessoas como dignas de escapar dos acontecimentos que estão por vir, de escapar dessa dimensão escatológica, apocalíptica, e de ingressar então no reino dos céus, para que todos se mantenham de pé diante do Filho do Homem, diante do próprio Cristo, que virá julgar os bons e os maus, que permaneçam de pé aqueles que mantiveram uma vida de dignidade. No segundo momento da nossa Léxio Divina, a gente parte para a compreensão daquilo que o texto diz a mim. O que o texto comunica a mim, o que o texto fala ao meu coração? O Senhor vem me alertar da importância de eu manter uma relação de vigilância, de manter uma postura vigilante, de não baixar a guarda, de não achar que está tudo bem,
de não achar porque os tempos estão relativamente tranquilos que eu não deva então me esforçar, que eu não deva me esforçar na minha vida espiritual, que eu não deva me esforçar nas minhas práticas espirituais, para que quando ele vier, ele me encontre preparado. O Senhor vem alertar o meu coração de que não pode haver uma preparação sem treino, não se pode ir para a guerra sem se preparar, não se pode ir para a guerra sem treinar, e esse treino ele vem através da prática da oração. Ele vem da prática da vigilância, de observar os meus próprios atos, de observar os meus próprios comportamentos e a partir desses comportamentos podar para que eu consiga chegar à santidade, porque quando eu vigio, eu adquiro consciência. A vigilância, que já é uma postura do sábio, ela tem também por característica um constante monitoramento da própria postura. Quando eu monitoro a minha própria postura, eu consigo diagnosticar quais são as minhas incongruências, quais são os problemas, quais são os excessos que me impedem de chegar ao reino, os excessos que me impedem de chegar ao Cristo, de chegar a essa verdade reveladora do Cristo. Vigiando e orando, eu me monitoro, eu me podo para que então eu seja julgado digno e consiga permanecer de pé diante do Filho do Homem e consiga ingressar na promessa, a Nova Jerusalém. Oremos então, respondendo a Deus, dizendo ao Senhor o quanto nós queremos, o quanto nós precisamos, o quanto o nosso coração deseja estar na presença dEle. Senhor Jesus, eu peço a graça nessa hora, Espírito Santo de Deus, através da sua intervenção, que a minha vida de oração ela seja intensificada, que eu possa de fato responder a esta palavra, a esse alerta de me manter vigilante, de me manter em oração, e eu possa responder isso com atitudes, que eu possa responder a essa necessidade de vigilância e de oração, de uma vida de oração, que eu possa responder isso praticando a vigilância, praticando a oração constante, praticando o amor pelos irmãos. Abri os meus olhos ao Espírito Santo de Deus, a fim de que eu encontre graça diante de Deus, a fim de que eu encontre graça diante do Filho do Homem quando ele retornar em sua glória. Fazei, Espírito Santo, com que o meu coração, ele deseje ainda mais estar na presença do Senhor, e que uma vez na presença do Senhor, ele deseje ainda mais e esteja ainda mais aberto à modificação, à transformação. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de alertar. O Senhor não desiste de exortar, porque o Senhor acredita em nós. O Senhor acredita na nossa resposta de amor a Ti. Obrigado, Jesus. Bendito seja o Teu santo nome. Louvado seja, glorificado seja o Teu santo nome para sempre, Senhor. Glorificado seja. No quarto momento da nossa Lexio Divina, nós somos convidados à contemplação. Eu te convido a contemplar a vida dos santos. Santos que vigiaram, que oraram, santos que escolheram o sacrifício. Escolheram se sacrificar, escolheram mortificar o próprio corpo, mortificar as próprias vontades, para que pudessem então fazer a vontade de Deus. Vigiar e orar, imitar a vida dos santos, ser vigilante em todas as posturas, sermos vigilantes em todas as nossas posturas, porque a santidade está no detalhe. Por isso o Senhor alerta sobre a vigília, sobre o olhar atento sobre a própria postura. A santidade reside nas pequenas coisas. Termino com uma frase de São Francisco, que diz: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem, vigilante e atento. Medite sobre a vida dos santos, sobre a história dos santos, ao longo de todo o dia. Que Deus o abençoe. Fiquemos com o Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos e permaneceremos sempre unidos em nome de um Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha um bom dia, meu irmão. Forte abraço.